Primeira coisa que eu quero dizer que não é sobre você ou eu, mas sim sobre Deus. Porque às vezes a gente se cobra demais por uma coisa que se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Porque quando a gente se cobra demais, isso significa que vai prover da nossa força, mas provém de Deus, irmão. Deus falou pra mim que ele vai fazer na minha vida e que falou pra mim me alegrar. E pra você também, irmão, alegre-se, porque ele vai fazer na sua vida. E de lá pra cá, na verdade, todos os dias, Deus fala pra mim me alegrar e pra você também. E ele disse que vai fazer. E ele tá fazendo na minha vida. E tipo, Deus podia fazer num estalo de dedo, mas ele ouviu uma palavra hoje que não é sobre Deus te entregar uma coisa, é sobre quem você vai se tornar. Então Deus não se preocupa, tipo, se fosse só por dar, mas sim quem você vai se tornar. Então, às vezes é preciso haver um processo, talvez, mas saiba de uma coisa, que sempre foi Deus. Ele tá sendo Deus para todo sempre. Desculpa. É, Deus tá fazendo rápido, tá fazendo muito rápido na minha vida. E aqui tô eu como testemunho dele. Que Deus, irmão, tá com você. O inimigo tenta esconder isso de você, que Deus não tá com você, porque quando a gente erramos, a gente se sente culpado, a gente sente que não é digno, a gente fica se afastando mesmo. Talvez a gente nem pensa demais, só vai se afastando. Mas quando não erramos, devemos ir imediatamente a Deus, porque Deus é o Deus de misericórdia e o Deus Todo-Poderoso. E tá te dizendo que ele vai fazer. E não fique quando acontecer, ou se tá acontecendo também na sua vida, não fique fugindo disso, porque é Deus que tá fazendo. Eu também ouvi no canal do Thiago agora, se vocês quiserem passar lá, que ele falou que Deus usou, né, pra falar que, calma aí, deixa eu lembrar aqui. Nada desse mundo, tipo assim, lá no céu vai ser melhor, tipo assim, não vai ser melhor. Lá é no céu que vale, então nada disso daqui importa. E se Deus tá fazendo, não fique rejeitando, porque muitas das vezes Deus tá fazendo a sua vida, entregando as bênçãos. Você fica rejeitando, mas olhe para esse jeito, não olhe para esse jeito, olhe para um outro lado. Olha pelo lado que se aqui negociar, meu tesouro é lá no céu. Entenda isso, que seu tesouro vai ser lá no céu. E a gente fica se cobrando demais. E às vezes, quando Deus está fazendo na nossa vida, a gente foge da luz. Mas entenda que a luz é Deus. Como assim fugir da luz? A gente fica se culpando, fica se remoendo, ou fica tipo já esperando o pior. É como eu te entregar uma coisa que hoje que você tanto espera e já fica assim, nossa, como assim? Tá acontecendo rápido demais ou tá acontecendo, mas aí a gente vai vir algo pior. É igual filmes. Sempre a gente espera que vai acontecer algo pior, mas não é igual o filme, irmão. Deus está te dizendo que ele vai fazer. E seu coração, coloque nele e não nas coisas da terra. Porque não ignore, não rejeite a bênção de Deus. Porque o nosso tesouro mesmo é Deus, é lá no céu. Então se ele tá te entregando uma bênção, aceite ela. É como se eu já teve uma vez para trás que eu vendo laranjinha, né, na rua, que o homem foi comprar de mim e ele não levou laranjinha. Eu acho que só tinha uma laranjinha na caixinha. Aí ele enviou R$ 20, uma laranjinha de R$ 5. Aí ele não quis levar a laranjinha, eu falei, não, não precisa não. Aí depois veio na minha cabeça, porque eu tô rejeitando as bênçãos de Deus? É porque Deus tá fazendo. E a gente fica se culpando. Mas entenda que sempre foi Deus e sempre será Deus. Então aceite as bênçãos com alegria. Deus quer te ver alegre. E se tá passando por um processo,
ele te entregasse hoje, poderia te destruir amanhã. E ele sabe o amanhã. Então, vai ter dias que você vai se perguntar se vai dar certo. Mas vai dar certo. Eu sou testemunho, irmão. Eu tô aqui testemunhando que Deus está fazendo na minha vida, na nossa vida. Porque quando Deus está fazendo algo, é sobre todo o redor. É um fogo que cai do céu, mas que se espalha. E vai acontecer na sua vida. Não olhe pelos lados ruins, por dias ruins. Olhe para Deus. Porque se a gente olhar para os dias ruins do ontem ou do hoje, a gente não vai conseguir ver o amanhã ou o hoje. Olha para Deus, somente para Deus. Não fica olhando para trás. Não fica se culpando. Aquele passado, Deus estava com você. Aquele passado onde você estava triste, você orou a Deus e pensou que não tinha mais perdão. Olha aqui, você tá aqui vendo esse vídeo. Você tá aqui, irmão. Esquece desse futuro. Deus tá te dizendo que Ele tava lá com você. Ele tava. Mas olha pra frente, irmão. Olha pra Deus. Alegre-se. Alegre-se, irmão. Alegre-se pelo sofrimento. Porque como assim alegrar pelo sofrimento? Se a gente não tiver sofrimento, muitas das vezes, a gente não aprende nada. E Deus quer corrigir a gente. Porque Ele não teria problema algum de entregar uma bênção sem interferir. Mas Ele vê o amanhã. E não é sobre nós. Não fica se remoendo também. Tipo, então eu tenho que fazer umas coisas aqui, tenho que aprender. Tá, Deus vai te ensinar no caminho, no processo. Confia nele. Pergunte-se a Ele nesse processo, nesse deserto, no hoje, onde está acontecendo tanta coisa. Deus está com você. Pergunte-se: por que você está com Deus? Qual o motivo que você está seguindo a Deus? É pelas bênçãos? Esteja com Deus não pela bênção, mas sim porque Ele é Deus. Mas sim porque Ele é o seu Pai. O Deus de misericórdia, o Deus de amor. Se pergunte, irmão: o que Deus quer me ensinar nesse deserto? O que Deus quer que eu aprenda? Porque se Deus quer ensinar alguma coisa pra gente nesse deserto, é pra que a gente não se destrua na frente. Então, Deus coloca no deserto não pra gente ficar nele pra sempre, mas pra gente aprender. E se você aprender rápido, você sai desse deserto rápido. Mas às vezes não é sobre sair rápido. Às vezes é confiar mesmo no deserto. Como o povo de Israel. Ele estava atravessando um deserto, não estava? Era 40 dias uma viagem. Se ele tivesse confiado em Deus, eu não julgo ninguém. Mas se confiasse em Deus, a viagem ia ser 40 dias. Ou seja, não é questão de ser rápido. Tem um dia determinado, tem a hora, tem um local. Tem um dia lá no seu livro. Tem um dia que Deus vai fazer. Ele escreveu com caneta. Ele não escreveu com lápis, onde para passar a caneta. Porque ele sabe o amanhã. E se ele escreveu de caneta, é porque ele vai fazer na sua vida. Então, pode me chamar de louco, tá falando com nada, mas se eu tô aqui, irmão, é porque Deus me levantou. Toda vez que você pensou em desistir, é Deus que te levanta. E não é sobre nós. Porque se fosse sobre nós, a gente estaria caído. Não é mesmo? Você estaria no chão, mas lembra quando você tentou mais uma vez? E você está tentando mais uma vez? Deus está te dizendo que é Ele que está te sustentando. E que é Ele que vai te honrar. Porque não é a gente se honrar, mas sim honrar a Deus. Então, eu tô aqui de testemunho, irmão. Deus está fazendo. E daqui não é nada comparado no céu. Se Deus está lá no céu, é o nosso tesouro, irmão. É o nosso tesouro. Então, não tem um final pra nós, irmão. Não tem um final pra nós que somos filhos de Deus. Se Deus está entregando as bênçãos, não é esse o final. Não é esse o final. O final, não existe um final. Existe a eternidade com Deus. Então, se esse testemunho mexeu com você no seu coração, falou algo que despertou uma chama que se chama Deus, compartilhe e comente para que essa mensagem, é muito importante isso, para que essa mensagem seja espalhada através do YouTube. E que Deus te abençoe.